Em Mateus 9, 35 a 38. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu queria repetir com a igreja, só esse finalzinho aqui, no 37, no 38. Eu queria que a igreja lesse aqui comigo, né, o 37. E depois a gente lê o 38. Os irmãos podem ler, toda a igreja, o 37. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, na beleza da Tua santidade, Senhor. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade nesta noite de estarmos juntos em comunidade, aqui no Presidente Médici, ó Deus, para compartilharmos da Tua palavra, da Tua presença, Senhor, e também louvar o Teu nome, como tivemos a oportunidade de entoar cânticos nesta noite em adoração ao Teu santo nome. Deus eterno, nós nesta noite declaramos a nossa dependência, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nada somos, sem Ti, Senhor Jesus, nada podemos fazer. E Te pedimos, ó Deus, que nesta noite, através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha mais uma vez, ó Deus, falar ao nosso coração através da ministração da Tua palavra. E nesse momento, Senhor, eu quero colocar minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, essa palavra que tive a oportunidade de estudar, de meditar, e que nesta noite, ó Deus, na direção do Teu Espírito, com a Tua graça, Senhor, eu vinha compartilhar com meus irmãos acerca da Tua palavra, e ao sairmos daqui, Senhor, desse recinto, dessa casa de oração, saímos daqui, ó Deus, edificados pela Tua palavra, que é viva e que é eficaz. Deus eterno, Te bendizemos nesta noite. Tivemos a oportunidade também de louvar o Teu nome e também com palavras, ó Deus, Te adorar na beleza da Tua santidade. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és digno do nosso louvor, da nossa adoração. Ó Deus, e mesmo pequenos, falhos, mas, Senhor, a Tua graça, ela é maior do que todas as coisas, Senhor. O Teu perdão, ó Deus, ele é infinito e nos alcança, Senhor. Ó Deus, e por isso nesta noite estamos aqui na Tua presença para cultuar o Teu nome, para nos alegrarmos na Tua presença. E também, ó Deus, compartilharmos da Tua palavra. Ser conosco nesta noite, ser com a minha vida, Senhor. Ó Deus, é aquilo que foi meditado, Senhor, com a Tua graça nesta noite. Venha ser comunicado, ó Deus, para a edificação da Tua igreja, para a edificação do Teu corpo, que é a Tua igreja aqui espalhada por toda a face da terra. Estamos os irmãos aqui presentes, também os irmãos que estão em casa, as nossas vidas aqui diante do Senhor. E nós oramos a Ti, Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E amém. Eu gostaria que os irmãos permanecessem com a sua Bíblia aberta aqui no capítulo 9 do Evangelho, segundo a narrativa de Mateus. É um texto bem conhecido, né, da igreja. Talvez aqui muitos irmãos já tiveram oportunidade de ouvir, quem sabe até várias ministrações ou exposições aqui do capítulo 9, ou nesse texto, né, nessa porção da palavra, quem sabe na escola dominical ou no culto, mas eu penso, irmãos, e creio que a palavra de Deus, ela sempre, né, ela tem esse poder de nos trazer algo novo, né, de se renovar, e eu creio que nesta noite, a partir aqui dessa palavra, nós temos várias lições, vários aprendizados para nós aplicarmos na nossa vida pessoal, ministerial e também na nossa vida missionária. Todos nós, né, temos uma missão. Todos nós somos missionários, né? Quando nós falamos em missões, quando nós falamos em ser um missionário, não é apenas para um grupo seleto na igreja, mas em ministérios também. Porque pelo Espírito Santo, cada um de nós temos ministérios que foram concedidos para desenvolvimento no corpo de Cristo. E missões, como nós falamos, é a razão de ser da igreja.
é a razão de ser da nossa existência, de cada um de nós. E eu quero conversar hoje à noite, e espero ser claro na ministração da palavra, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, que às vezes nós meditamos, né, oramos, e nós, muitas vezes, ao transmitirmos a palavra, talvez não consigamos, humanamente falando, chegar naquilo que nós queríamos comunicar. Mas louvado seja Deus, que nós temos o auxílio do Espírito Santo, e nesta noite eu quero, na dependência do Espírito Santo, falar com os irmãos e conversar um pouquinho acerca desse texto, especificamente desses últimos versículos que nós acabamos de ler. Quando nós estudamos o Evangelho, segundo a narrativa de Mateus, nós vemos que o objetivo de Mateus foi escrever para os judeus. É um evangelho direcionado para o povo judeu, e Mateus ele tinha um objetivo, né, de apresentar Jesus como o Messias prometido e rei profetizado no Antigo Testamento. Então, quando nós lemos o Evangelho segundo Mateus, nós vamos ver que Mateus tem esse objetivo. É tanto que Mateus, ao escrever acerca do reino dos céus, diferentemente dos outros evangelistas, ele não vai utilizar o termo reino de Deus. Ele utiliza reino dos céus por causa, né, do seu objetivo e para quem ele estava escrevendo esse evangelho, para os judeus. Porque os judeus eles tinham uma reverência tamanha para com o nome de Deus, a ponto mesmo de ter um cuidado extremo na pronúncia e na escrita do nome de Deus. E por isso Mateus, ao escrever o evangelho para os judeus, sempre quando ele se refere, né, à questão do reino, ele não utiliza reino de Deus, mas utiliza reino dos céus para se comunicar ali com os judeus, que eram muito cuidadosos concernentes à escrita e também à pronúncia do nome de Deus. E aí Mateus ele escreve, né, com esse propósito de testificar Jesus como o Messias prometido, como o rei que foi prometido no Antigo Testamento e que agora, na pessoa de Jesus, havia se revelado. E para isso, ele começa no capítulo 9, todo o capítulo 9, ele começa apresentando uma sequência, né, de sinais, de curas e exorcismos que só Deus pode realizar. E aí ele começa, a partir do versículo 1, nos trazendo aqui uma narrativa da cura de um paralítico em Cafarnaum. Do versículo 1 ao versículo 7, Mateus ele vai mostrar essa cura realizada por Jesus. A cidade de Cafarnaum era uma vila de pescadores que ficava às margens do mar da Galileia. E ali Jesus ele opera esse sinal, ele opera essa cura, ele cura um paralítico em Cafarnaum, e não apenas ele cura o paralítico, mas Jesus ele perdoa os pecados do paralítico. Então ele inicia, né, mostrando essas curas e essa sequência de sinais para testificar que verdadeiramente Jesus é o Messias prometido e Jesus é o rei, né, que havia de vir, o Filho de Deus. Porque só Deus tem poder, irmãos, para curar paralítico, fazer um paralítico andar. Só Deus tem poder para perdoar pecados. E Jesus ali diante dos religiosos, né, dos escribas e também dos fariseus, ele diz para aquele paralítico no versículo 2, diz o texto aqui: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. E no 3, os escribas diziam entre si: ele está blasfemando. E Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer levante-se e ande? Então Jesus ele não apenas cura o paralítico, Jesus ele perdoa os pecados do paralítico, e toda aquela esfera religiosa dos fariseus e dos líderes religiosos ficaram impactados quando Jesus declarou o perdão dos pecados para o paralítico. E aí nós vemos justamente, né, que Mateus ele vai provar a divindade de Jesus, porque só Deus tem poder para absolver e para perdoar os pecados humanos. Continuando, né, a gente vai ver aí que o texto vai nos mostrar, a partir do versículo 20, antes um pouquinho, versículo 18 e 19, nós vamos ver a ressurreição da filha do chefe da sinagoga e a cura de uma mulher enferma que há 12 anos sofria de uma hemorragia crônica. O que é que nós podemos ver?
que o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que a medicina, o que a ciência não conseguiu trazer de resposta para aquela mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia crônica, e a Bíblia diz que ela gastou tudo quanto possuía, indo cada vez mais a pior, mas ali Jesus, né, ao tocar na orla de Jesus, ela é curada. E aí nós podemos ver que, na verdade, né, a ciência ela tem suas limitações. Podemos ver que há questões que são impossíveis aos olhos humanos, mas que são plenamente possíveis para Jesus, porque Ele é Deus. E ali Ele cura aquela mulher com 12 anos de uma hemorragia crônica. Vemos também Jesus ressuscitando a filha do chefe da sinagoga. E assim como só Deus tem poder para perdoar pecados, só Deus tem poder para trazer uma pessoa da morte para a vida. E aqui há uma ressurreição. A filha do chefe da sinagoga é ressuscitada. Jesus a traz para a vida. E aqui Jesus, mais uma vez, através da narrativa de Mateus, Mateus vai mostrar que Jesus ele é o Messias prometido. Ele é divino, né? Ele é Deus. Continuando aqui, a partir do versículo 27, nós vamos ver que Mateus vai narrar a cura de 2 cegos. Então veja bem, né? Cura do paralítico, perdão dos pecados dos paralíticos, cura da mulher enferma, ressurreição, a ressuscitação da filha do chefe da sinagoga, a cura de 2 cegos e também a libertação de um mudo endemoniado, do versículo 32 ao versículo 34. Então aqui é um exorcismo, mostrando aqui também, né, a autoridade de Jesus com relação aos poderes das trevas, aos demônios. Que até diante de Jesus, né, os demônios eles se submetem, né, ao poder e à ordem do Senhor, à autoridade do nome de Jesus. E aqui ele cura, ele liberta esse mudo endemoniado. E voltando aqui para o texto, né, que nós acabamos de ler, no finalzinho aqui, na conclusão do capítulo 9, nós vamos ver que Mateus ele vai nos chamar a atenção, ele deixa essa narrativa, né, da testificação da divindade de Jesus para falar acerca do ministério de Jesus, que também foi desenvolvido com autoridade e também através de sinais e de maravilhas que testificaram a sua divindade. Então, o que é que Mateus quer falar aqui nesse texto que nós lemos, nessa conclusão? Ele quer nos mostrar que, diferentemente dos fariseus e dos líderes religiosos da época, o ministério de Jesus ele mudou a realidade de muitas pessoas na sua época. Ou seja, Jesus, em seu ministério, como Messias e Rei, ele mudou a realidade das multidões. Se nós observarmos no Evangelho segundo Mateus e também nos outros evangelhos, nós vamos ver que as multidões, na época de Jesus, eram atraídas pelo discurso de Jesus. E louvado seja Deus por isso. Eles iam até Jesus para buscar a resposta para as suas necessidades. E o ser humano, desde os primórdios, né, desde a sua existência, ele é um ser que, na verdade, ele tem necessidades específicas. Como aqui nesta noite, cada um de nós temos as nossas individualidades e as nossas necessidades. Se nós abríssemos aqui a palavra para os irmãos, cada um de nós iríamos falar necessidades específicas diferentes. No meio dessa pequena multidão, né, dessa pequena, ou seja, diante de grandes multidões que nós vemos, mas aqui nesta noite, diante da igreja, nós podemos ver aqui que, na verdade, nós temos necessidades específicas. Individualidades e também questões que são pertinentes a cada um de nós, em várias esferas da vida humana. Mas no ministério de Jesus, nosso Messias e Rei, né, o Filho de Deus, Jesus divino, Deus, ele conhece e ele sabe, segundo a sua onisciência, a sua presciência, o mais intrínseco do nosso coração, aquilo que na nossa individualidade, às vezes, nós não temos coragem de falar para ninguém, na nossa intimidade com Deus, o Senhor, ele sabe todas as coisas. E louvado seja Deus, né, que o ministério de Jesus, diferentemente dos religiosos, dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, dos zelotes, de outras esferas, né, sectários daquela época, o ministério de Jesus foi diferente. E é justamente, né, acerca desse ministério, acerca da pessoa de Jesus que foi diferente, né, daqueles líderes religiosos, nós vamos aprender aqui nessa conclusão do capítulo 9 de Mateus. O ministério de Jesus se diferenciou dos demais porque
ele era e ele é o próprio Deus centrado na compaixão. Ou seja, foi totalmente diferente. E nós vamos ver aqui, hoje à noite, porque o ministério de Jesus ele foi diferente dos escribas, dos fariseus e dos religiosos da época. Então, Mateus, como nós vimos, ele inicia testificando, né, da divindade, para que não houvesse dúvida para os judeus que Jesus era o Messias tão esperado, profetizado no Antigo Testamento, e que agora estava ali, caminhando, né, em seu ministério entre o seu povo, o povo de Israel. Algumas características aqui do ministério de Mateus, que o diferenciava, eu quero ver aqui com os irmãos, e que na verdade deve haver também na nossa vida como cristãos. Eu falei agora há pouco, né, que quando nós falamos de ministério, a palavra, irmãos, não é apenas, né, para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos, para os obreiros do Senhor, mas para aqueles que servem na obra do Senhor, para aqueles que entendem que Deus os dotou, né, de ministérios para desenvolverem no corpo, e assim o nome do Senhor ser edificado através do nosso ministrar, do nosso serviço para a glória do Senhor. Eu sempre digo assim, né, eu uso um termo, e eu creio que no português, né, não há esse termo, eu digo, e Cristina, minha esposa, ela até brinca comigo assim, mas que termo é esse aí e tal? Eu digo, não existe, né, pessoas desdotadas na obra do Senhor, ou seja, desdotados de dons. Pelo contrário, quando nós nos convertemos, pelo Espírito Santo, que habita em nós, o Senhor nos capacitou em diversas esferas para nós desenvolvermos o ministério para a glória de Deus. Porque se não tivesse uma missão, pastor Rony, irmã Ritinha, Deus já tinha nos levado, Jesus já tinha nos levado para a eternidade. E eu creio que o fato, né, diante de uma grande pandemia, onde muitas pessoas estão partindo para a eternidade, pessoas queridas, outros estão convalescendo lá nos hospitais, e o Senhor está nos dando a oportunidade de um domingo acordar, respirar, é porque tem propósito na nossa vida. Independente se é jovem, se é adolescente, se é um adulto, meia idade, e quem sabe até melhor idade na obra de Deus, o fato que do Senhor está nos permitindo é porque Ele tem propósito na nossa vida. Agora a pergunta hoje à noite é, você já entendeu o propósito de Deus? O que Deus quer realizar através da sua vida? Porque Deus te colocou aqui nesse lugar, nessa comunidade abençoada, porque Deus te trouxe para cá, Deus tem um projeto, e há também um local no corpo de Cristo para que você sirva com excelência e para a glória de Deus. E através da sua vida, muitas pessoas venham a ser edificadas e o Evangelho de Cristo ser pregado, tanto aqui na comunidade, no bairro, né, Campina Grande, Nordeste, sertões da Paraíba e até os confins da terra, onde o Senhor assim nos levar. Amém? Essa igreja aqui, irmãos, tem uma característica missionária. Essa igreja tem ardor missionário no coração. Eu conheço o pastor Rony, pastor James, a liderança dessa igreja, e missões ardem no coração dessa igreja. E nós louvamos a Deus por isso. Amém? Louvado seja Deus. Numa época, né, onde muitos líderes, onde muitas igrejas têm perdido, irmãos, a visão, né, o ardor missionário, e têm se voltado apenas para si mesmas, né? Ou seja, as comunidades centradas em si mesmas, e não têm sido centradas na compaixão de Jesus, nem tampouco na missão, né, de proclamar Jesus, onde ele, na verdade, precisa ser anunciado. E primeiro, essa primeira característica do ministério de Jesus, eu quero compartilhar aqui com a igreja, que o diferenciava dos demais líderes religiosos da época. Eu coloquei aqui, poderia usar outra palavra, eu coloquei praticidade. Eu coloquei assim, praticidade. A gente poderia colocar também assim, ação, né? O ministério de Jesus foi um ministério prático, para diferenciar da teoria dos líderes religiosos da época. Estudiosos da lei, e que muitas vezes não entendia como Jesus, que nunca havia estudado numa escola rabínica, tinha um discurso, né, que impactava as multidões, tinha um discurso diferenciado na sua época. E aí, nós podemos aprender aqui essa primeira característica que havia no ministério de Jesus e que também deve haver na nossa vida cristã e no nosso ministrar, né, na obra do Senhor. A gente vê aqui no verso 35, a palavra do Senhor inicia, em outras traduções diz assim, percorria Jesus. Na minha tradução, NAA, diz assim, e Jesus percorria. Só a mudança de sentido, assim, no sentido, na mudança, né, de termos, mas o mesmo sentido. Para nos mostrar que, na verdade,
havia uma ação, uma praticidade no ministério de Jesus. Ou seja, ele percorria, né, o texto diz aqui, e a palavra percorrer, no original grego, é a palavra periago, que significa andar em derredor, ou seja, uma ação contínua. Quando nós vemos essa palavra, no original da Bíblia, para entender essa ação contínua no ministério de Jesus. Por isso era um ministério prático. Não era um ministério dotado ou fundamentado, né, em uma teoria religiosa, numa teologia apenas teórica, mas uma teologia prática, que na verdade mudava a realidade da vida das pessoas. Então, uma teologia que não muda a realidade das multidões, uma teologia que não é bíblica, que não muda a realidade das vidas, na verdade, se torna apenas uma teoria. Talvez bonita de estudar, de se ouvir, né, de se explanar, mas que na verdade não vai ter sentido algum, porque na verdade não muda a vida das pessoas. Mas louvado seja Deus que o ministério e a teologia de Jesus, do reino, né, dos céus, do reino de Deus, na verdade, irmãos, fez diferença no meio da sociedade na sua época. E Jesus, ele percorria, ele andava em derredor, e o texto diz aqui, percorria Jesus, o Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Aí vai mostrar aqui, né, um ministério prático, um ministério, né, que denota, na verdade, em ação e não em teoria, onde Jesus, ele pregava nas sinagogas, Jesus pregava nas maiores cidades e metrópoles da sua época, mas Jesus não ficava apenas na sinagoga, Jesus não ficava apenas nas metrópoles da época, mas a Bíblia diz aqui, né, que Jesus, ele era humilde e ele também ia em todas as cidades e também nas aldeias. Ou seja, Jesus, ele não perdeu a oportunidade para a proclamação das boas novas, para a proclamação do evangelho do reino. Ele ia nas metrópoles, mas também nas cidadezinhas, nas aldeias e também nos povoados, né, daquela época. E o ministério de Jesus, né, Jesus não tinha a tecnologia que nós temos hoje, Jesus não tinha acesso, né, a um automóvel, Jesus não tinha acesso a uma aeronave, a um avião, né, um helicóptero para se locomover na época, mas grande parte do ministério de Jesus foi feito a pé, em cima de um lombo de animais, ali proclamando o evangelho do reino. Amém? Que nós, irmãos, não venhamos escolher locais para pregar o evangelho do reino. Assim também como o nosso mestre, o Senhor Jesus, através do seu ministério, do ministério prático, né, ele pregava onde se tinha oportunidade e ia onde as pessoas tinham necessidade de ouvir acerca das boas novas. E aí a gente observa, né, diferentemente dos fariseus, dos religiosos da época, que centrava, né, o seu ministério, né, nas teorias da lei mosaica e também da sinagoga, na explanação dos sábados. Ele ia, na verdade, ali, aproveitava as sinagogas onde havia os judeus, mas também ele ia lá no meio do povo, né, nos povoados, nos sertões, né, trazendo para a nossa aplicação aqui, né, nos guetos, né, onde, na verdade, não há acessibilidade para se chegar e se proclamar, mas que essas pessoas precisam ouvir do evangelho da graça do Senhor Jesus. Então ele ia em todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então, além, né, de seu ministério em praticidade, né, um ministério que atendia a necessidade das multidões, que na verdade ia onde as pessoas necessitavam para proclamar o evangelho, a gente vê aqui, na verdade, o tríplice ministério de Jesus. Ou seja, Jesus, ele tinha, né, na verdade, desenvolvendo no seu ministério, um tríplice ministério. Qual era? Diz o texto aqui, ele pregava o evangelho do reino, ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava todo tipo de doenças e enfermidade entre as pessoas. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que Jesus não perdeu a oportunidade, e nós não podemos perder oportunidades de falarmos, né, do evangelho de Cristo, a começar dentro da nossa casa, a começar dentro das pessoas, irmãos, que convivem conosco, do nosso convívio familiar, para o teu esposo, que possivelmente possa não ser ainda alcançado pelo evangelho, para a tua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, né, para as pessoas que você tem contato na sua família.
Então a nossa casa, a nossa família é o nosso primeiro campo missionário, que nós precisamos alcançar para a glória de Deus. Eu falava com o pastor Rony ontem, né? Que privilégio, irmãos, uma família que todos eles servem a Deus. Um pastor, irmãos, que tem uma família que todos eles são envolvidos na obra de Deus. Louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Porque, infelizmente, nem todas as lideranças e nem todos que estão na igreja, irmãos, têm pais crentes, irmãos crentes, né? Cônjuges crentes, filhos crentes, né? Mas a boa notícia, né, que enquanto a gente está respirando, é uma oportunidade de nós pregarmos o Evangelho e das pessoas serem quebrantadas pelo poder do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho, né, como o apóstolo Paulo frisou, o Evangelho da cruz é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro o judeu e depois o grego, nós gentios. Louvado seja Deus por isso. Então não perca a oportunidade de pregar. Porque muitas vezes, irmãos, né, nos desafios da nossa vida, nós nos deparamos com pessoas de coração duros, que estão abertas, não abertas a ouvir a palavra de Deus. E aí a gente se fecha, e às vezes a gente não proclama, né? E às vezes perdemos a oportunidade de ver aquela vida sendo alcançada pelo poder do Evangelho de Deus. O Evangelho do Senhor, irmãos, ela é como um martelo que os mil sapenham, conforme a palavra do Senhor no Antigo Testamento. Uma coração duro, que o poder da palavra de Deus não possa amolecer e converter para a glória de Deus. E às vezes esses corações duros e resistentes, né, quando se convertem, aí são, irmãos, pessoas totalmente, né, apaixonadas, dedicadas para o louvor da glória de Deus. Eu preciso falar aqui, mas quantos de nós aqui éramos resistentes, terríveis, resistentes ao Evangelho da Graça? Estávamos perdidos, né, no pecado, em caminhos que não glorificavam a Deus, e o Senhor, irmão, nos alcançou poderosamente, e hoje à noite nós estamos aqui, irmãos, quebrantados para louvarmos esse Deus maravilhoso ao qual nós amamos e servimos. Cada um de nós temos uma história, né? Ontem eu fui lá para Itaporanga, e teve um momento lá que a gente começou a falar um pouquinho assim do testemunho do pastor Rony. Tem muita coisa assim que nos edifica, né? E contando assim, e eu disse para ele assim, né? 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Poder do Evangelho de transformar, de fazer nova todas as coisas, de tornar, irmãos, um vil pecador, né, marginalizado, distante, né, que muitas vezes as pessoas não davam nada. Aí o Senhor alcança e faz-nos andar de cabeça erguida na presença do Senhor. Que evangelho maravilhoso. Isso a qual, irmão, nós servimos. Por isso a gente não deve perder tempo, né, de pregar. Não devemos desanimar, independente das circunstâncias, de proclamarmos esse evangelho. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia. O que nós estamos fazendo aqui, o que o pastor Ron tem feito, o pastor Jamerson, os irmãos aqui que pregam na igreja, os profetas do Senhor, desses últimos tempos, é proclamar a palavra. Aí você diz assim, mas pastor, a gente está vivendo uma geração dura, onde muitos não querem ouvir a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Nós temos apenas que proclamar. Nós somos proclamadores, semeadores das boas novas. E quem convence é o Espírito Santo de Deus. E ele sabe como convencer. É um coração endurecido, né, pelo pecado, para transformá-lo, né, um novo servo, uma serva de Deus na presença do Senhor. Então Jesus ensinava, Jesus pregava o evangelho do reino, ele curava as enfermidades e doenças entre os povos, ou seja, das multidões. Ministério integral, ou seja, Jesus viu o homem, né, como um todo, um homem que tem necessidades e que na verdade precisa ser alcançado como um todo, né, para a glória de Deus. A palavra do Senhor, em Mateus 28:19, nós vemos o imperativo de Jesus para a igreja. Jesus, ele deu exemplo, ele é o nosso mestre. E através, né, do seu exemplo, como nós vimos aqui, o seu ministério, nós podemos trazer também para a nossa vida, né, de proclamadores, de evangelistas, né, de anunciadores das boas novas, mesmo nesse contexto tecnológico que nós estamos vivendo. E a palavra do Senhor, em Mateus 28:19, nos traz um imperativo, né? Inicia ali, e alguns comentaristas bíblicos dizem assim que, na verdade, né, a palavra está no gerúndio, indo e proclamando o evangelho, né? Ou seja, enquanto eu estou indo, eu estou proclamando o evangelho da graça de Deus. Aonde eu estiver, eu tenho a oportunidade de pregar a palavra de Deus. E aí também o imperativo, fazei discípulo. Aí é uma ordem, fazei discípulo de todas as nações. Então a Bíblia não manda, a visão de Jesus não é nós fazermos, né, convertidos. Apenas convertidos, mas discípulos para a glória de Deus.
dentre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o discipulado, para aqueles que se convertem, serem discipulados no Evangelho da Graça, tratamento de choque, tratamento de caráter, para mudança de vida e se tornarem proclamadores também do Evangelho da Graça de Deus. O contexto que nós vemos aqui é de Jesus, que diferenciou Jesus, né, como ministério prático e o ministério de ação, era que a Palestina estava repleta de líderes religiosos. O contexto de Jesus não era diferente do nosso tempo. Muitos líderes religiosos, muitos sacerdotes desenvolviam o ministério, fariseus, saduceus, essênios, outros líderes religiosos. As multidões não ouviam, não deixavam de ouvir por ausência de líderes. Pelo contrário, existiam muitos líderes. O contexto de Jesus, historicamente falando, o templo estava abarrotado de pessoas. Havia sinagogas em vários lugares. Naquele contexto de Jesus, havia sinagoga em cada aldeia, mas o povo estava sendo negligenciado e lançado por terra, à míngua e carente de socorro. Eu meditava nesse contexto aqui, eu digo, é diferente da nossa época hoje. Às vezes, irmãos, nas grandes cidades, nós vemos igrejas, né, abarrotadas de cristãos. E glória a Deus por isso. Louvado seja Deus, que pessoas estão sendo alcançadas. Igrejas, né, com um ministério maravilhoso, com muitos pregadores, né, com muitas pessoas que podem expor a Bíblia com excelência pela glória de Deus. Mas aí, irmãos, o que é que nós temos visto? Como na época de Jesus, muitos líderes religiosos, as sinagogas em várias aldeias, né, templo e sinagogas abarrotadas também de judeus, que iam lá nos sábados para ouvirem a palavra. Mas qual era a realidade das multidões? A gente vai ver daqui a pouco. Havia a necessidade de alcançar as multidões. E que a gente não vinha perder essa perspectiva como igreja, nos centrarmos em nós mesmos, ficarmos, irmãos, apenas, né, no contexto da comunidade ao qual nós servimos, que é muito bom. Mas não podemos perder a perspectiva que através de nós, em várias linhas, né, de frente, de missões, o Senhor quer nos usar como igreja para alcançar os perdidos. Podemos tomar, por exemplo, a igreja em Jerusalém. Os princípios, né? Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Após o Pentecostes, ouvindo aquela pregação maravilhosa de Pedro, Pedro pregou, aproximadamente 3.000 almas se converteram, num culto, numa pregação. E eu vou dizer, eu tenho muito tempo de crente, pastor. Mas eu gostaria de ver um dia um pastor pregando, até mesmo eu pregar, e para a glória de Deus, assim, quando fizer o apelo, imagina assim, 3.000 almas se converter. Uma igreja, né, de 3.000 pessoas, assim, num dia se converteu. Poder do Espírito Santo, presença do Espírito Santo na igreja de Atos dos Apóstolos. Mas o que aconteceu? Os irmãos gostaram tanto de estar ali, que começaram o quê? Pregação de Pedro, sinais e maravilhas acontecendo no meio da igreja, presença majestosa do Espírito Santo. Aí não quiseram mais sair para proclamar o Evangelho. Aí o que o Senhor fez? Permitiu o quê? Uma perseguição para mexer nas bases da igreja, para mexer nas estruturas da igreja, para que a igreja saísse, né, para pregar o Evangelho. E o que aconteceu? Com a perseguição, aqueles irmãos, né, queridos, eles saíam para pregarem a palavra, e onde chegavam, pregavam a palavra, vidas eram alcançadas, igrejas eram implantadas, e até o 3º século, na Ásia Menor, aquelas comunidades foram alcançadas com o Evangelho da cruz, né, com o Evangelho da graça de Deus. Deus permitiu as circunstâncias, aqueles irmãos, eles saíram para pregar o Evangelho. Para nós entendermos que o propósito do Senhor é que a igreja ela vá cumprir a sua missão, que a igreja ela vá em busca dos perdidos, que a igreja vá proclamar o Evangelho, na verdade, onde as pessoas estão carentes e precisam ouvir da palavra de Deus. E essa palavra também, irmãos, eu me incluo também, como pastor. Porque às vezes nós estamos assim, meio no automático, né? A nossa vida cristã, se a gente não tiver cuidado, até mesmo como pastor, a gente fica naquele automático e a coisa começa a ficar muito mecânico, né? E às vezes Deus precisa dar uma sacudida, né? Para que a gente abra os olhos, entenda e quem sabe voltar à prática das primeiras obras para aquilo que Ele nos chamou. E a gente é humano. E como nós ouvimos aqui, louvamos hoje à noite, Ele nos conhece e nos ama com as nossas falhas, né? Com a nossa pequenez, mas também Ele às vezes nos dá uma sacudida para a gente se acordar, né? E a gente vê que há algo maior que Deus também quer realizar através das nossas vidas. Amém? Então,
Vindo ontem de Itabaiana com o pastor Rony, de Itaporanga, errei o nome da cidade aqui, mas bem pertinho aqui, os nomes, né? Mais distante geograficamente. Itaporanga, rapaz, eu vi comentando no carro, meu Deus, quanto se precisa ainda pregar o evangelho, irmãos? Quanta obra ainda precisa avançar o reino de Deus para os sertões, né? Para esses locais onde essas multidões ainda precisam ouvir da palavra de Deus. E lá pertinho, lá em Itaporanga, né? Terminou assim o culto. E pertinho assim tem um bar e muita moto. Eu fiquei ali conversando com o pastor Rani, ficou impactado. A gente na igreja, os irmãozinhos ali louvando a Deus, mas aquele bar cheio assim, motos, né? As pessoas sem máscara. E onde a gente chegava naquelas cidades, o pecado campeando. E a gente sabe que a presença missionária nos sertões, né? A presença missionária, podemos dizer assim, para essas regiões, né, menos alcançadas, é mínima, né? Precisa de um fortalecimento também. E aí a gente vê no texto, né, que como os sertanejos, como essas pessoas precisam ouvir de Jesus. E onde estão as pessoas que vão pregar? Aqui, hoje à noite. Somos nós que estamos aqui. Deus quer contar comigo, Deus quer contar com você. Talvez você não tenha chamada para o sertão, talvez você não tenha uma chamada, né, para uma igreja lá no Curimataú, né, lá nos ribeirinhos, nos quilombolas. Mas você pode procurar o pastor, orar a Deus e dizer: Senhor, onde tu queres me usar para o louvor da tua glória? Com certeza o pastor Ron vai contar com o seu apoio aí para, quem sabe, ajudar lá na Catingueira, ajudar, quem sabe, lá em Itaporanga, né, em outros locais que Deus vai colocar no coração do pastor, aqui mesmo na igreja local. Porque às vezes, irmãos, eu sou pastor também, sei disso, né? A gente está aqui no domingo à noite e a igreja está repleta de irmãos. Mas quando chega na segunda-feira, a realidade da semana, aí você vai contar com aquela regra 20-80. Eu não sei se essa é a realidade aqui, pastor, mas é uma realidade muito geral. E às vezes eu tenho um amigo meu que é pastor lá em São Paulo, e às vezes a gente conversando, ele diz: igreja é tudo igual, só muda o endereço. Eu prego aqui no domingo, estou olhando para os irmãos, né? Os irmãos, não estou confrontando os irmãos, é uma reflexão nesta noite. Mas aí, quando chega as realidades, muitas vezes o pastor, irmãos, ele precisa desse apoio de pessoas lá ali para dar a mão, não apenas, né, contribuir, não apenas orar, mas também se dispor, né, nessa formação da equipe, para que a equipe da igreja, a equipe missionária, ela venha ser forte. E aí a gente observa assim que Deus quer contar conosco e que cada um de nós temos um ministério para ser realizado para a glória de Deus. Então, primeiramente, né, a gente vê aqui na vida do ministério de Jesus a praticidade. Segundo, autoridade. Então, praticidade, ação, né? Não era uma teoria, não era uma teologia apenas teórica, mas prática. Nós vemos também autoridade. O ministério de Jesus era dotado, né, de autoridade. E a palavra diz aqui, eu queria que você voltasse um pouquinho, quando Jesus curou esse paralítico em Cafarnaum, como as multidões viam o ministério de Jesus. Verso 8. Vendo isto o quê? A cura do paralítico, as multidões ficaram possuídas de quê? De temor, irmãos. E quem sabe a nossa geração, não sinais miraculosos, né? Não sinais miraculosos para chamar atenção para a liderança, né, pastoral, para o pregador, para o missionário, para o corpo, né, de oficiais da igreja, mas para confrontar a força das trevas e testificação do evangelho. Quem sabe, irmãos, as pessoas da nossa geração precisam, né, voltar a tremer quando o evangelho de Deus for pregado através das nossas vidas. Porque em muitos casos, irmãos, as pessoas, diante de tantas aberrações que a gente tem visto, de escândalos, né, parece que, infelizmente, tem se caído assim, não de forma geral, mas num certo descrédito. Porque pastor, às vezes, com permissão da palavra, é visto, irmãos, como pessoas corruptas, né? Porque se pega um exemplo e se generaliza, né? Principalmente aqueles que estão na mídia, que fazem coisa errada, e aí quer se generalizar. Todo pastor é assim, todo pastor faz isso. E não, existe um homem sério, existe um remanescente. E quem sabe é necessário voltar a essa época, irmão, da pregação, né, do evangelho, com poder e com autoridade, para que as pessoas venham a ser impactadas, né, pelo poder do Espírito Santo, na proclamação do evangelho, e se sintam também cheias, irmãos, de temor no coração, diante desse Deus grande, a qual eu e você serve, e que está conosco pelo seu Espírito.
E eles, possuídos de temor, davam glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Porque eles estavam maravilhados com a autoridade que havia sobre o ministério de Jesus. Eu queria que você voltasse aí um pouquinho também, porque a autoridade do ministério de Jesus, né, era autoridade sobre as doenças, era autoridade sobre as forças da natureza. Quando Jesus deu ordem, né, ao mar e ao vento, os seus discípulos se maravilharam. Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí também é uma prova da onipotência, né, de Jesus. Dá ordem ao vento e o vento obedece. Dá ordem ao mar, o mar obedece. Tem autoridade sobre as doenças, né? Curava as doenças dentre as multidões e as pessoas eram curadas. E eu creio que ainda continua curando quando Ele quer fazer para a glória dEle, amém? Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e é eterno, né? E aí Ele tinha autoridade também sobre os demônios. A gente vai ver aqueles demônios lá, né? Nos cemitérios, os gadarenos rasgavam os homens, né? Todo mundo tinha medo. Quando Jesus passou naquele lugar, aqueles homens endemoniados correram e se prostraram diante do Senhor. Autoridade, até mesmo os demônios se prostram diante de tão grande poder e de tão grande autoridade. É esse Jesus a qual você serve, igreja. Louvado seja Deus, que não mudou, né, que permanece o mesmo. E aí, a gente vai ver que além dessa autoridade, Ele tem autoridade, acima de tudo, de perdoar pecados. Assim como também perdoa os nossos pecados. Também autoridade na pregação. E aí, no capítulo 7, que eu pedi para os irmãos abrirem, finalzinho do capítulo 7, o maior sermão da história, porque o maior sermão da história não foi, né, de Spurgeon, que foi denominado o príncipe dos pregadores. Deus usou ele poderosamente. Jonathan Edwards, que pregou pecadores na mão de um Deus irado, que a gente coloca, né? Oh, que sermão, impactou, trouxe avivamento. Mas para mim, o maior sermão da história está registrado na palavra, o Sermão do Monte. Quem pregou o Sermão do Monte? Quem foi o pregador do Sermão do Monte? Jesus. E quando Jesus terminou de pregar, Mateus ele vai narrar como as multidões receberam a pregação de Jesus. E diz o versículo 28. Jesus acabou de proferir estas palavras e as multidões estavam como? Maravilhadas. Se maravilhavam da pregação de Jesus. Se maravilhavam da doutrina de Jesus, que era diferente da doutrina dos fariseus e dos líderes religiosos. Porque a pregação de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mexia na alma deles, mexia nas estruturas deles, mexiam no mais intrínseco do coração dos seus ouvintes. E eles se maravilhavam, né, diante do Senhor com a sua doutrina. E no versículo 29, porque Jesus as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu fico pensando, irmãos, assim, sem autocomiseração, eu não me considero, né, vou dizer assim, não creio que existem grandes pregadores, mas nessa linha desses pregadores mais expositivos ou que se destacam na exposição da Escritura. Eu diria assim que eu sou um pregador esforçado, que estuda, que ora aí, Jesus, me ajuda para pregar, me dê graça, né, para trazer uma palavra tua para a igreja, para que a igreja seja abençoada. Mas, irmãos, eu sei que o conhecimento é importante. A gente deve buscar o conhecimento, a gente deve se esmerar para ter conteúdo no sermão. Mas o que é mais importante no sermão, irmãos, é a autoridade e unção do Espírito Santo de Deus. A gente falava isso ontem, quando a gente ia lá para Itaporanga, né? E para que a gente não se paute apenas no conhecimento, na sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, um sermão, né, eloquente, ele fala as mentes humanas. Mas um sermão com autoridade, um sermão na direção do Espírito, com unção do Espírito Santo, vai numa dimensão que a sabedoria e palavras humanas não pode ir, que é a dimensão da alma e do Espírito. E verdadeiramente traz mudança e transformação na vida dos seus ouvintes. Que Jesus, pastor, nos ensina a pregar como ele pregava, né? Que Jesus seja o referencial dos ministros e pregadores do Evangelho. Ou seja, os exemplos que nós temos na nossa geração, tem muitos exemplos, né, que eu considero e gosto também de ouvir. Homens de Deus, pregadores de Deus, expositores maravilhosos da palavra de Deus. Mas que não falta em nós essa unção, essa busca pela unção e pela autoridade na pregação da palavra de Deus. Eu coloquei aqui 3 pregadores que eu gosto de ouvir, questão pessoal. Gosto muito quando vem na Consciência Cristã. E para mim, irmãos, é dos meus preferidos, né?
e não vou fazer classificação, dizer um dos melhores, mas um dos meus preferidos, Aurivan Marinho. Gosto muito da pregação do pastor Aurivan Marinho, um pastor congregacional, cheio, irmão, de autoridade. A pregação daquele homem, há algo diferente. Não é apenas eloquente, não é apenas sabedoria, palavras eloquentes, mas mexe no nosso coração. É um conteúdo, irmãos, que é revestido também da unção do Espírito Santo de Deus. Mas todo pregador e toda pregação tem uma história. Quem foi Aurivan Marinho? Um homem que aprendeu a ler muito tarde, ele contou esse testemunho aqui. O maior sonho dele era aprender a ler. E ele disse que o pai dele tem uma bicicleta, né? Ele pegava a bicicleta e pedia, porque era muito distante, e ele só veio aprender a ler, eu acho que na sua juventude. Mas também quando ele aprendeu a ler, ele disse que tinha um sonho de entrar no seminário e ser um pregador da palavra de Deus. Aí Deus honra essas motivações. Porque essas motivações, as nossas motivações alinhadas com a vontade de Deus, se ela está alinhada com o que Deus quer para nós, Deus faz para que o nome dele seja glorificado. E ele tem, irmãos, uma revelação tremenda da palavra. Ele está pregando lá na Consciência Cristã. Eu digo, onde é que esse homem está encontrando esses pontos aqui? Que às vezes eu vou lá, Jesus, me ajuda a encontrar os pontinhos aqui para eu pregar aqui, tal, sem autocomiseração. Mas é verdade. Mas assim, nós estamos nos esforçando para quê? Para melhorar, para aperfeiçoar a nossa pregação para a glória de Deus. Também é Hernandes Lopes, que eu também considero, irmãos, um grande expositor da palavra, mas também tem uma história, né? Conforme Hernandes Lopes falou, quando a sua mãe engravidou, Hernandes Lopes, a mãe dele teve um problema na gravidez, e o médico disse que ele ia perder o filho. E a mãe de Hernandes Lopes diz assim, Senhor, eu entrego meu filho a ti. Se meu filho nascer bem, eu quero dedicar ele ao Senhor, e faz dele um pregador, um pastor da tua palavra. Olha a história aí. Aí Deus pegou, irmãos, é diferenciado, porque Deus usa e Ele faz como Ele quer, para o louvor da sua glória. Deus faz como Ele quer. Né? Porque a pregação é um contexto também. Há uma questão vocacional. Não que pregar, irmãos, a gente pode abrir a palavra, todos nós, né? É uma missão, e todos nós podemos pregar. Mas não tem gente assim que quando, vamos dizer assim, até mesmo na oração. Tem gente que ora e Deus recebe a oração e tal. Mas tem gente que quando ora parece que a igreja sobe, a igreja desce, parece que muda as coisas. Os dons que Deus dá, conforme a sua vontade, irmãos. Mas todos nós somos importantes na sua obra, né? Mas tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. E continuando aqui, a terceira, penúltima característica do ministério de Jesus é a visão. Né? Jesus tinha, irmãos, uma visão que era além da liderança, né, religiosa da sua época. Voltando aqui no texto, vê o que é que diz o texto aqui. Capítulo 9. Versículo 36. Ao ver as multidões, ou seja, Jesus conseguia enxergar a necessidade das multidões. Ou seja, uma característica do ministério de Jesus também é a visão. Ou seja, como estavam as multidões na época de Jesus? O texto vai dizer aqui, eles estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, Jesus conseguia, irmãos, enxergar essas necessidades das pessoas. E louvado seja Deus por isso. Que Jesus não se focava apenas numa sinagoga, apenas numa comunidade judaica, mas quando Jesus olhava as multidões na sua época, eram pessoas, irmãos, exaustas, espiritualmente falando. E Jesus denominou e caracterizou essas multidões como ovelhas sem pastor. Pessoas que estavam perdidas, que não conseguiam enxergar um palmo à frente dos seus olhos. E eu pergunto, há diferença também para as multidões de hoje? Se há algo que a gente se assemelha, né? Eu não posso dizer assim com a certeza, né, de semelhança, né, que seria igual naquela época. Com certeza, a sociedade muda, o homem muda, mas essa mesma característica humana, das multidões que nós nos deparamos hoje, de pessoas, irmãos, que precisam de compaixão, porque verdadeiramente, irmãos, estão aflitas, estão exaustas e andam errantes, como ovelhas que não têm pastor. Eu coloquei aqui como lição para nós a relevância e o impacto do nosso ministério, da nossa missão, da nossa evangelização para o Senhor, vai depender, primeiramente, da visão que temos do propósito de Deus para a nossa vida e também das multidões que nos rodeiam. O que eu vou realizar para Deus, irmãos, vai depender do que eu entendo o propósito dele para mim. À medida que eu entendo o propósito dele, eu me coloco e me disponibilizo para que esse propósito seja cumprido, automaticamente vai ser realizado e vai ter impacto na sociedade. E por último aqui também, eu entender a realidade das multidões. Como é que você tem enxergado as multidões? Como é que você tem enxergado o contexto da sua casa? Daqueles que não têm Jesus? Talvez, irmãos, com sentimento de raiva,
Ah, não vou pregar mais não, porque não quero ouvir mesmo. Mas não era assim que Jesus pensava, né? Mesmo a multidão rebelde, mesmo a multidão exausta, uma multidão que andava em perdição. E alguém já disse assim que uma pessoa que não conhece Jesus, ele caminha com os olhos vendados rumo a um precipício, a um abismo. São assim aqueles que não conhecem a luz do Evangelho de Cristo. E aí a gente pode ver que, na verdade, a relevância do nosso ministério vai ser também pautado naquilo que eu entendo da visão que eu tenho das multidões que nos rodeiam. E aí eu quero usar aqui um exemplo, né, de um momento que Jesus entrou numa sinagoga no sábado, conforme a narrativa de Lucas 13, dos 10 a 17. Diz o texto que Jesus, um sábado, como eu falei, Jesus ia nas sinagogas, mas ia também nos povoados, nas aldeias. E nesse sábado, ele estava ministrando na sinagoga. E diz o texto que naquele dia, estava lá na sinagoga, frequentava aquela sinagoga uma mulher que há 18 anos era escrava de Satanás. O texto diz que a mulher andava encurvada e de modo algum ela podia se endireitar. Em algum momento, né, uma ação maligna, porque o texto mostra, o próprio Jesus diz que Satanás a mantinha presa, era uma enfermidade causada, né, por ação espiritual. Nem todas as enfermidades são causadas por ação espiritual, mas não descartamos. E o texto fala disso, fazendo aquela mulher andar cabisbaixo e não tinha nem identidade. Quando Jesus chega na sinagoga, quem Jesus viu na sinagoga, irmãos? Porque com certeza tinha tantas pessoas influentes naquela sinagoga. Quem sabe pessoas bem arrumadas, quem sabe os chefes da sinagoga, destacados ali, né? Quem sabe assentados, diferenciados da comunidade, porque na verdade eram os líderes da comunidade. Aí Jesus vai olhar, irmãos, para uma mulher sem identidade, biblicamente falando, não tinha nome, não narrou o seu nome, presa na mão de Satanás, que andava encurvada há 18 anos, de modo algum sem poder endireitar-se. E me diga com verdade mesmo, quando a gente está num lugar, é mais fácil, irmãos, olhar e chamar atenção, né? Quem sabe para a pessoa que está bem vestida, aqueles que se destacam, ou quem sabe, irmão, se entrasse aqui um mendigo, talvez assim, meio maltrapilho, talvez a gente olhar assim, vamos ser sinceros, né? Até ficar um pouco incomodado, dependendo do odor que essa pessoa tivesse. Mas Jesus, irmãos, ele conseguia enxergar as necessidades, até mesmo dos excluídos, que ninguém dava nada por eles. Que Jesus maravilhoso é esse, irmãos? O Filho de Deus, o próprio Deus, que na verdade, humanamente falando, como forma de homem, 100% Deus, 100% homem, enxerga, irmãos, a dor e a necessidade de uma mulher escrava, 18 anos na mão de Satanás. Por isso, nunca diga que os seus problemas não têm importância para Deus. Por isso, nunca se ache indigno da graça de Deus, independente do contexto de vida que eu e você possa estar vivendo. A graça de Deus é suficiente para te encontrar lá no teu secreto, para te encontrar onde ninguém te vê e te buscar e te dizer que Ele tem uma grande obra na tua vida, que Ele morreu na cruz para te salvar, para resgatar os teus pecados. Louvado seja Deus, que Ele vai buscar, irmãos, aqueles que muitas vezes até a própria sociedade desistiu. Como talvez muitos de nós que estamos aqui. Quem sabe pessoas desistiram de nós. Quem sabe as pessoas olhavam para nós e diziam, parece aí não tem mais jeito. Ah, não tem mais jeito, o coração é duro. Aí Jesus chegou e transformou. Porque é assim que Ele faz. E Ele, irmãos, era diferenciado. Porque Ele conseguia ver, enxergar a necessidade das multidões. E por último, o ministério de Jesus, irmãos, ele se diferenciava dos religiosos daquela época. Porque Jesus, irmãos, o ministério de Jesus era centrado na compaixão. E o texto diz aqui, quando Jesus via as multidões, enxergava a necessidade das multidões, qual era a atitude de Jesus para com elas? Recriminar, discriminar, se afastar, ele se compadecia. Amém? E eu fui ver, irmãos, o que significa a palavra compaixão. Eu não queria definir com a definição do dicionário Aurélio. Eu queria entender, irmãos, o que significa compaixão. A compaixão de Jesus, irmãos, na verdade, a compaixão de Jesus foi o que levou Jesus, né? A profunda compaixão, ela foi frequentemente citada nos milagres de Jesus. Jesus se comovia em suas entranhas, ou seja, expressando, irmãos, o sentimento de compaixão. Jesus, ao ver aquelas pessoas em necessidades, irmãos, terríveis, né?
e as necessidades mais terríveis que porventura um ser humano possa estar, um leproso, que as pessoas, irmãos, tinham medo, e na sociedade judaica ninguém, até era como uma pandemia, né? Naquela época, a lepra como uma pandemia. As pessoas ficavam no isolamento social mesmo, não podia nem ver. E quem tocasse era impuro, poderia pegar a lepra e também viver naquelas comunidades, nos guetos isolados. E Jesus não tinha medo dos leprosos. Jesus tocou em leprosos, Jesus curou leprosos. Jesus olhou, irmãos, para um cego, Bartimeu, mendigo à beira de um caminho, que ninguém dava, as multidões passavam, e muitas vezes, até mesmo os próprios discípulos diziam, mas mestre, está te incomodando, deixa aí, isso é insignificante. Porque eles eram homens também, como nós somos. E muitas vezes o nosso olhar é também como o olhar daqueles discípulos. Às vezes nós não conseguimos enxergar como Jesus enxergava, não conseguimos sentir o que Jesus sentia. E quem sabe a falta de compaixão em nossos corações seja o maior empecilho de nós realizarmos, né, coisas maiores para Deus. De não sentir a dor do outro, de não sentir a dor das multidões que estão aí perdidas, exaustas e aflitas como ovelha que não tem pastor. Porque a sociedade que nós vivemos é uma geração, irmão, sem compaixão. É verdade. Eu me lembro, né? A hora já está se avançando, eu tenho que caminhar para o final, não quero tomar mais muito tempo. Mas eu não quero revelar também minha idade, né? Para não dizer que a gente é velho, pastor. Isso aqui é um sinal, seu cabelo branco, né? O meu também. Nós somos aí meia idade, né? Mas, irmãos, eu lembro, aqui em Campina Grande, há um tempo atrás, os mais velhos aqui, talvez até os mais velhos, não sei se lembram, aqui no bairro de José Pinheiro, né, teve um parque de diversão. Lembra? Quem lembra disso aqui? Talvez poucas pessoas lembram. Um parque de diversão estourou. Lembra aquela quando você ia para os parques de diversões antigamente? Hoje é tecnologia, né? Hoje é outras realidades, mas tinha aquelas como eu posso dizer, aqueles cilindros de oxigênio. Lembra? Vocês lembram? Eu sei que vocês lembram disso. Lembra não? Misericórdia, para que eu fui contar isso, irmãos? Só para revelar a minha idade, né? Ninguém quer ser velho, né? Mas aquele cilindro que enchia aquelas que a gente chama, né? Tem gente que chama bexiga, né? Bola de assopro mesmo, né? Aqui no Nordeste. E estourou um daquele ali. E muitas pessoas morreram. Naquela época, irmãos, eu era jovem. Eu lembro que eu passei assim, vários dias sem conseguir dormir. Porque aquilo impactou, irmãos, a nossa geração. A nossa sociedade, a nossa sociedade aqui campinense. E o que é que eu posso dizer? Que as coisas mudaram, as tecnologias mudaram, e às vezes, irmãos, a nossa mente, que é adaptativa, às vezes as questões midiáticas, você está assistindo um filme lá, está vendo um camarada lá, aqueles filmes policiais, matando gente, atirando na cabeça, um monte de sangue. Você sabia que aquilo ali, psicologicamente, tem poder de alterar toda essa questão podemos dizer assim, dessa maneira, né, dessa cosmovisão humana, a maneira do homem ver essas situações. E um dia desse eu estava vendo algumas reportagens, né? E tinha uma matéria lá com relação ao tráfico em algum lugar, eu não lembro onde era. E lá, irmãos, estava uma imagem, nitidamente, a filmagem de uma jovem que estava sendo executada pelo tráfico. Eu não sei se vocês já viram aqui, não quero expor ninguém, mas eu fiquei olhando ali porque aquilo me chamou a atenção. Eu disse, eu quero ver se isso vai ser mostrado aqui. E foi mostrada aquela jovem, né, pedindo clemência para não morrer. E quando o traficante, não mostrava o traficante, atirava na cabeça daquela jovem. E ela virava assim na hora, como um animal que é morto por alguma situação. E virou assim. Quando aquele traficante atirou, ela só fez virar assim e morreu. E dizer, irmãos, que aquilo ali não tem mais o poder de impactar o coração da gente, a nossa mente, como tinha, irmãos, há 10, 20 anos atrás. Que quando uma pessoa morria, era possível a gente passar uma semana, até pessoas que a gente não conseguia nem dormir. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade sem compaixão. Há 20 anos atrás, aproximadamente, 2001, eu participei de um congresso em Recife, da equipe do pastor Billy Graham. Veio fazer uma cruzada evangelística em Recife. E lá, antes da cruzada evangelística, que foi mais ou menos no mês de setembro de 2001, veio a equipe do pastor Billy Graham, e nós fomos lá para Recife, alguns pastores de Campina Grande. E teve algumas palestras de pastores americanos, pastores de outras partes aí do mundo, pastores brasileiros. E estavam lá os pastores americanos. E um deles disse uma coisa interessante, presta atenção já à noite. Um deles disse assim, isso marcou a minha vida. E disse assim, pastores brasileiros, subam para a América para pregar o evangelho. Porque Hollywood matou a nossa cultura e vai matar de vocês também.
Há 20 anos atrás, uma palavra profética que eu guardei no meu coração, mas não consegui entender naquela época com profundidade. Hoje eu consigo entender. Porque o virtual está vindo para a nossa mente, irmãos. Ou até mesmo a realidade, quem sabe, está sendo entendida como algo virtual e não causa mais a dor que deveria causar no nosso coração. A gente vê, mas não tem mais sensibilidade. A gente anda, vê a necessidade das multidões, mas a gente não consegue mais sentir, irmãos, o que Jesus sentia. Aquela dor intrínseca na alma, interna, né? Pela necessidade e pela dor daquele miserável que estava ali perdido pelo pecado, né? Excluído da sociedade, sem perspectiva nenhuma. Às vezes a gente tem até raiva, irmãos. Isso é a verdade mesmo. Passa na Praça da Bandeira, tem uma criança daquela ali cheirando cola, quando chega perto, a pessoa já bota a bolsa assim, já sai de perto, sai daqui, menino. A gente tem até medo. Mas se Jesus estivesse no nosso lugar, qual atitude ele teria diante dessas multidões perdidas? E aí a gente pode observar, irmãos, essa geração sem compaixão. E a compaixão, irmãos, tem sido algo... E Paulo vai falar, aquela última carta de Paulo a Timóteo, né, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, egocêntricos, né, voltados para si mesmos, característica da sociedade que nós vivemos. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos nem amar os irmãos que nós convivemos na igreja. A gente não conseguimos nem evidenciar afetividade, a gente não consegue nem evidenciar compaixão, mesmo com aqueles que nós convivemos na nossa comunidade cristã. Termina o culto, às vezes a gente entra dentro do nosso carro, às vezes até vai para o ônibus, vai, pega lá, e vai caminhando mesmo, vai embora, né? Às vezes nem desenvolve relacionamento. E essa geração que nós estamos vivendo, e isso, irmãos, precisa ser quebrado na nossa vida. A gente orar ao Senhor e dizer, ô meu Jesus, eu acho que tem um hino da harpa, não sei, que diz assim, dá-me mais compaixão, dá-me mais compaixão por essa geração, irmãos, que está perdida mesmo, sabe? Perdida mesmo, na prostituição, na promiscuidade, que na verdade estão caminhando a passos largos para o inferno, mas que precisam ouvir de nós como igreja do Senhor, a luz do Evangelho e para a glória de Deus. E por último, né, depois que Mateus vai falar das características do ministério de Jesus, né, ele vai falar de um ministério, que ele diz aqui, de praticidade, que tem autoridade, visão e compaixão. Ele termina trazendo umas palavras de Jesus, né, para os seus discípulos e para nós que estamos aqui também como igreja. Versículo 37, que a gente leu. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí eu olho também, assim como a ausência de compaixão tem existido na nossa geração, a carência, irmão, dos trabalhadores também, é a realidade. Jesus falou naquela época, né? Que ele vai dizer aqui, fazendo uma metáfora de uma colheita que estava a ponto de se perder por não ter trabalhadores. A seara é grande, mas são poucos trabalhadores. A obra de Deus, irmãos, é grande. Muitos corações estão preparados para receberem a proclamação do Evangelho, a semente do Evangelho, para ser alcançados pelo Evangelho. Nos sertões, em outros locais. Mas onde estão os trabalhadores? Aí eu disse aqui, está lá na Bela Vista, está nas outras comunidades cristãs. Somos nós que o Senhor quer usar para proclamar o Evangelho. Agora, é interessante, né, que não somos nós, pastores, líderes, e nem a própria igreja que levanta os trabalhadores. Quem levanta, irmãos, é o próprio Senhor, pelo seu Espírito Santo. Aí ele diz aqui, por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores, que levante trabalhadores para a sua seara. E essa palavra mande, né? É a palavra no grego, equibalém, que significa lançar para longe, expulsar, mandar com energia. Para entender, não por força nem por violência, mas mostrando aqui a linguagem, né, da ideia, da urgência da missão cristã. O que nós temos para fazer, irmãos, para o Evangelho, nós temos que fazer hoje. Nós estamos vivendo numa época sem visão caótica, os irmãos entendam isso. Por isso a gente tem que agradecer a cada dia, sabe? Não sei se você fez isso hoje. Senhor, muito obrigado por esse dia. Porque amanhã, até mesmo nesse período de Covid, eu não sei como é que eu vou estar, porque nós não somos melhor do que ninguém. Sim ou não? E, irmãos, quantos entes queridos aí, quantos pastores, irmãos, que estão partindo para a eternidade? Eu falava para o pastor Ronialdo, misericórdia, irmãos, o que é que está acontecendo? Pastores partindo para a eternidade, servos e servos do Senhor partindo para a eternidade e vai para a glória, vai estar com o Senhor. Mas nós que estamos aqui, precisamos entender, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. E às vezes aí, mesmo essa pandemia, ainda
eu vou usar um termo assim, pastor, ainda não fez cair a ficha. Parece que com pandemia a gente já se acostumou com essa máscara, né? Com essa vida que a gente está levando agora. Parece que agora está ficando tudo... Parece que está deixando caminhar. Mas a gente precisa refletir sobre isso. Tudo que está acontecendo e a necessidade de nós como igreja nos levantarmos. Porque, com todo respeito à igreja, porque a igreja é de Cristo, né? Parece que a gente está meio sonolento na igreja, irmãos. Eu digo da igreja no sentido geral. A igreja do Senhor. Irmãos que quando entrou a pandemia, um tempo, né, que é para nos chamar a orar mais, um tempo que é para nos chamar a buscar mais ao Senhor, a nos humilharmos mais, teve gente que aproveitou a pandemia para ir para o mundo. Teve gente que aproveitou a pandemia, irmão, para tirar umas férias, né, sabático, entre aspas. Teve crente em igrejas que não voltou mais nem para a igreja. Pastor, a pandemia aí, ó, tal, e acabou e não vem mais. Um ano sem estar na comunhão dos irmãos. E aí a gente precisa entender, irmãos, é tempo da gente se levantar, é tempo de nós nos avivarmos, ou pedir para que o Senhor avive nosso coração e que a gente volte a ser aquele crente cheio do poder de Deus, né, do Espírito Santo, para proclamar a palavra de Deus entre as nações. E para terminar aqui, eu não vou me deter mais, já chegou no horário, no limite, mas eu vi algumas estatísticas missionárias acerca da Paraíba, e segundo o último censo, né, conforme o IBGE, 155 municípios da Paraíba têm menos de 5% de presença evangélica. Ou seja, 14 municípios com menos de 1% de evangélicos, 70 municípios dentre 1 a 2,9% e 71 municípios, 7,1 dentre 3 a 5%, fazendo com que a Paraíba seja um estado, um dos mais carentes do evangelho no Brasil. Podemos mudar esse quadro? Sim ou não? Podemos, irmãos. Quando? Orando, contribuindo, mas acima de tudo nos disponibilizando, dando as mãos ao pastor, se levantando mesmo, para que as frentes missionárias, para que as frentes de trabalho da igreja não venham sofrer, mas que o evangelho, irmãos, venha avançar para o louvor da glória de Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos levante, né? Eu vi uma pregação do pastor Shed, que diz assim, né? O tema da pregação é: aviva-nos e louvaremos o teu nome. Que o Senhor nos avive para essa obra missionária desses últimos tempos. Amém? Louvado seja Deus.